Merhabá, pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe o que significa merhabá? Significa olá em turco. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Adriana Couto. Quem sabe eventualmente eu trago outras palavras e você pode conferir a forma escrita dela aqui na descrição desse vídeo. O que eu quero trazer hoje é sobre o episódio 185 e o fragma 186, que será o episódio de segunda-feira, ou seja, ainda não foi exibido, então tudo que a gente fala sobre o fragma são possibilidades que a gente compreende do que eles mostram dentro do fragma. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra e a gente faz de tudo para acertar, mas nem sempre, né, o que foi exibido no fragma é real ou está na ordem coerente dos fatos. Então vamos lá. Vamos seguir para a gente chegar até esse assunto. Eu quero começar falando, né, que essa semana eu tenho plena consciência, está sendo uma semana mais difícil, mais triste, mais pesada. Algumas pessoas não gostam dessa experiência que elas têm, dos sentimentos que elas experimentam diante dessas situações trágicas. Porém, a gente precisa olhar com um certo distanciamento emocional para que a gente não tenha tanto sofrimento. Então, olhe como uma história, né, que você está presenciando, mas não se envolva tanto emocionalmente a ponto de sofrer por causa da série, tá bom, pessoal? E o meu objetivo aqui é exatamente ajudar com que a gente passe por esse momento de turbulência com mais leveza. Então, falando agora do episódio 185, que começa dentro daquele clima onde eles estão sem energia elétrica, estão muito próximos, né, um clima intenso, inclusive, ali, né, de olhares, e logo eles quebram esse clima, se afastando, desconversando, e o Orhun vai cuidar do gerador. Então, ele antes coloca as velas ali acesas, vai até o gerador, descobre que não tem gasolina, volta e aí ele fala que eles vão ter que esperar a energia voltar. Então, já quero comentar sobre essa situação. O Orhun, ele não é um personagem, um homem de fazer joguinhos. Então, eu acredito que o Orhun não provocou a falta de energia elétrica e não se esquivou de consertar o gerador, dizendo, por exemplo, como uma desculpa de que não tinha gasolina. Para mim, de fato, é o que aconteceu, porque vendo o personagem como eu vejo, o Orhun é aquele cara que faz o que tem que ser feito, diz o que tem que ser dito, ele não é de artimanhas, então ele não faz joguinhos. E aquilo ali, para mim, realmente aconteceu. E eles estão ali sem energia elétrica. Então, em seguida, eles tomam um café preparado pela Hira e eles começam a contemplar a vela. E, de repente, a vela se apaga e o Orhun comenta sobre a escuridão, né? Daquela forma tão poética, tão bonita e tão profunda que ele vem falando com a Hira. Ele fala que nós somos capazes de sentir, de perceber as coisas no escuro, e isso não impede que a gente encontre o caminho. Na verdade, é possível seguir, que a escuridão não é um obstáculo. E a Hira, ela fala que é possível começar a enxergar, apesar do escuro, porém, ela fala que é uma questão de sentimentos, e ele fala que depende, né? Depende do que está sendo percebido, vivenciado. Porque ele fala que você pode até viver meses sem ver um objeto favorito, e dá o exemplo do vaso, mas você não consegue viver sem respirar. E ali ele está fazendo menção também à Hira, que ele já disse para ela que ela é a respiração dele. Então, se ela está bem, ele está bem. Se ela não está bem, ele não está bem. E assim, eles seguem a conversa e a luz se acende. A volta à energia elétrica na mansão
eles se despedem, vão dormir e no outro dia já estão ali prontos para irem para a audiência. No momento que eles estão saindo, entra as pessoas da mansão, porque eles estavam sozinhos na mansão, e a Fifi pergunta para Orhun se eles estão saindo, para onde que eles vão, e o Orhun comunica que eles estão indo para o divórcio. E a Fifi comenta, então é assim? Que rápido, boa sorte. Então, nesse momento, pode-se ver a cara de satisfação da Fifi por aquele acontecimento. A Asli e a Perihan, com certeza, também estão satisfeitas. Então, Orhun vai em direção ao carro para pegar o carro e a Hira volta porque esqueceu a bolsa. E a Asli não perde a oportunidade de abordar a Hira naquele momento. Então, ela fala sobre o quanto ela é forte, né, que ela é generosa. E a Hira fala que ela não é, que ela simplesmente está fazendo o que é certo. E então a Asli reafirma isso para ela, dizendo que sim, que é o certo, que de outra forma eles seriam infelizes. E Asli ainda pergunta para ela, você tem planos para depois do divórcio? Porque ela quer se certificar também o que está se passando na mente da Hira, como eu comentei também no meu vídeo anterior. E não existe uma resposta ali, não mostra uma resposta, mas toda essa jogada de Asli é para que ela continue conduzindo o jogo dela, né, de separar a Hira de Orhun. E ela ainda fala para a Hira, nessa cena, de que elas agora são confidentes. Então, se ela precisar, você pode me procurar. E é claro, gente, por que ela quer que procure ela primeiro? Para ela interromper qualquer possibilidade de retorno da Hira para a mansão. Então, ela quer manipular através de toda essa cara de boazinha que ela está fazendo. Então, na cena seguinte, Musa está do lado de fora esperando Hira e ele pergunta se eles vão se divorciar mesmo. E ele faz uma última tentativa, dizendo para Hira não entrar no carro, para ela contar tudo para Orhun. Porém, Hira só escuta o Musa e vai em direção ao carro. Nessa hora, eu achei interessante um pequeno detalhe. Orhun está em pé ao lado da porta do carro, aguardando Hira chegar. Ele não entra no carro enquanto a Hira não entra. Para mim, é uma delicadeza de Orhun esse gesto, porque ele só faz se ela quiser continuar. Então, se a Hira entrou no carro, ele entra no carro. Então, foi isso que aconteceu. Ele entra e eles vão para o tribunal. A parte do tribunal eu quero ser um pouco mais detalhista. Então, eu vou ler aqui as anotações para seguir na coerência dos fatos. Eles estão sentados de maneira um pouco mais afastada e, nesse momento, eles não conversam. Tudo que eu falar aqui são pensamentos de Hira e de Orhun antes da audiência. Então, Orhun está pedindo por um milagre, gente. Vocês já viram o Orhun pedir por um milagre? Ele até já comentou que a volta de Hira foi um milagre, mas pedir por um milagre é a primeira vez que eu vejo o Orhun fazer. Então, ele pede por um milagre. E ele fala em mente: você não consegue se lembrar disso, mas se você soubesse os caminhos difíceis que percorremos, as coisas que arriscamos. E então, ela pensa, né, que ela não quer fazer eles sofrerem e que aquilo é uma maneira dela proteger a cada um deles. Então, por isso ela está fazendo e tomando essa decisão. Volta para Orhun e ele pensa: minha esposa, minha parceira, minha companheira, eu nunca disse isso para ninguém. Estou dizendo a você, mesmo que o seu sobrenome mude, os seus adjetivos não mudarão. Por que ele pensa assim, gente? Porque ele sabe que a essência de Hira sempre é a mesma. Ele até comentou lá na temporada 1, quando eles estavam falando da água, que a água tem uma essência que nunca muda. E ele tem consciência de quem a Hira é.
Ele sabe que tudo que a Hira faz tem, né, uma nobreza, uma generosidade. Então, eles continuam ali, né, a Hira pensando que essa assinatura é importante. E ela fala também, sempre lembrando, gente, ela fala na mente dela que ela sempre será a sua esposa e nenhuma outra vida é possível para eles. Porque na mente dela, eles não têm outra alternativa, outra saída, né? Eu não posso morrer sabendo que você vai queimar com a minha dor. Eu não posso. E aí, Orhun, pensando, você pertence a mim. Estou pronto para construir uma nova vida com você. Estou disposto a viver tudo de novo, mas eu gostaria... E aqui eu concluo que eu gostaria que você tivesse a memória de volta, que você não fosse embora, enfim. A questão da memória estivesse ali presente. Eu acredito que ele está esperando sobre esse milagre, né? Milagre da memória dela, algo assim. E ela pensa, eu gostaria que não tivéssemos que viver um final assim. Preciso de um milagre, Deus. Envie-nos um milagre. Então, gente, olha que lindo. Os dois estão pedindo por um milagre na vida deles. E mais adiante aqui no meu vídeo eu vou falar sobre essa questão do milagre. Então, eles estão bem tristes e eles entram para a audiência. Orhun comenta, né, para o juiz porque eles querem um divórcio. E o juiz dá a oportunidade de Hira, porque ele entende que Orhun não quer o divórcio. Ele dá a oportunidade para ela pensar mais. Porém, ela diz que não quer e eles assinam o divórcio. Então, o juiz declara que o divórcio está realizado, então eles estão oficialmente separados. E agora, falando do fragma. O fragma, gente, é bem controverso. Ele pode estar fora de ordem e isso muda a compreensão dos fatos. Mas olhando como ele está, eu concluí que pode sim que ele esteja de forma cronológica, da forma que vai aparecer dentro do episódio. Primeiro começa com eles ali conversando na praia, o Orhun dizendo que eles não têm tempo a perder, e para mim isso não significa que ele já está sabendo sobre a doença de Hira. Na verdade, ele está dizendo aquilo ali porque para ele todo minuto é precioso com ela. Então, não significa que ele já está sabendo sobre o que se passa com Hira. E naquela conversa ali, ele deve ter dito que quer ir para a França, então ele comunica isso quando ele chega na mansão, comunica para a Fifi que eles vão para a França por tempo indeterminado, sem data para voltar. E a Perihan já diz ali para provavelmente a Asli que a Hira já puxou a corda, então só falta enforcar, né? Finalizar ali para despedir dela, né? Durma em paz, né? Do tipo, agora acabou para Hira. E então, numa cena seguinte, mostra o Musa tentando, né? Mais uma vez com que Hira conte tudo para Orhun, que ela conte tudo para Orhun. E, pelo visto, ela não conta, ela deixa um bilhetinho num papel, dizendo algumas palavras para Orhun, né? Ali ela escreveu para ele as seguintes palavras: não preciso de um novo começo, preciso terminar tudo, estou muito triste, Hira. E ao ler esse bilhete, Orhun fica irritado, claro, porque ele estava planejando um recomeço e a Hira quer terminar? Como assim? Então ele vai atrás para entender ou para conversar, para esclarecer, enfim, ele vai atrás de Hira e mostra a Hira indo embora, né, da mansão, se distanciando ali, caminhando sozinha. E enquanto ele sai ali do quarto, provavelmente ele vai ser abordado pela Asli. Então a Asli, ela, no jogo dela, né, ela faz o quê? Ela solta uma bomba para Orhun. Ela fala que a Hira se lembra de tudo,
apesar disso, ela foi pela vontade dela. Ela deixou você. Por que ela fez isso? Porque é uma cartada que ela está fazendo para que Orhun e Hira não vão para a França, para que, né, conhecendo o Orhun que ela conhece, explosivo como ele é, ele queime tudo, ele exploda, ele fique com raiva, mas a gente conhece um Orhun diferente, Hira também, né, conheceu um Orhun diferente. O Orhun doce, que perdoa, que compreende, que conversa, dialoga, que procura saber. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele realmente vai atrás da Hira, eles vão conversar, eles vão ter esse momento de conversa. Ele vai dizer para ela, provavelmente, que, enfim, que ele sabe, né, da memória dela, e pode ser que esse diálogo seja mais extenso, que ele entenda o que está acontecendo. Pode ser também que Hira continue escondendo a questão da morte, que ela pensa que ela vai morrer. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Eu queria dizer que Orhun, conhecendo Hira, como ele conhece, ele sabe que se Hira fez aquilo, provavelmente tem um motivo, porque ele sabe da nobreza que Hira tem, né? Então, eu acredito que ele não vai explodir, ele não vai se afastar, ele não vai... Porque o que ele mais quer é ficar com ela, gente. Então, acho que ele ainda vai tentar procurar, conversar. Pode ser que Hira faça alguma coisa ou diga alguma coisa na tentativa de permanecer longe dele, mas eu acho que isso não vai acontecer. Até porque temos fotos promocionais aí nos canais oficiais que já mostra a Hira junto com ele. Então, acho que isso não vai durar ou até nem aconteça. Vamos esperar os próximos episódios para ver como que isso vai acontecer. Mas aqui eu quero mencionar a questão do milagre que eu enxerguei, né? Eles pediram por um milagre e eu queria dizer que um segundo milagre está acontecendo na vida deles. O primeiro foi o reencontro deles após aquele ano de separação, e agora o segundo milagre veio também através da Asli, porque o primeiro também veio o celular que a Asli perdeu lá perto da praia e eles acabaram, Hira e Orhun, se encontrando. E agora, com essa bomba que a Asli soltou, contando tudo, que a Hira tem a memória de volta, eu acredito que seja como se fosse um segundo milagre na vida deles. Então, a própria Asli foi a causadora dos dois milagres na vida de Orhun e Hira. O meu olhar sobre essa questão do milagre é esse. O milagre aconteceu assim, dessa forma. E a gente pode esperar que a história comece a melhorar de agora para frente. E eu acredito que com essa cartada, Asli seja colocada para fora da vida deles. Porque pode ser que o Orhun fique também com raiva da Asli, de que ela não contou, ela ficou calada, deixou tudo acontecer. Então aquela feição, né, o rosto fechado de Orhun, pode ser primeiro que ele está processando as informações, tentando captar o que está acontecendo, entendendo, ligando os pontos, ou porque ele viu ali que a Asli de alguma forma atrapalhou o processo. Então isso pode ser o fim para essa personagem, pode ser que agora ela realmente não continue mais na série. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que não existe muita possibilidade agora que Hira, com memória, pode cuidar de tudo, de Alítio, enfim, a história pode de fato recomeçar. Vamos ver o que vai acontecer, se isso vai ser rápido, se vai ser em poucos capítulos, ou se eles vão contextualizar mais alguma coisa para seguir a história. Mas vamos permanecer tranquilas, porque a gente sabe que o casal não fica separado, e por mais que fique um episódio, 2, a história só acontece no contexto dos dois juntos. Então é isso que a gente pode esperar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário
Assine o canal e ative o sininho se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos, ser notificado. Obrigada por estar comigo até aqui, um abraço e até a próxima.